Mas amém. Se Jesus vir no frio, nós vamos subir, não vamos? Se vier no calor, nós vamos subir também, não vamos? Glórias a Deus por isso. Amados, Deus tem uma palavra para o seu coração hoje. E essa palavra que Deus tem para o teu coração, eu tenho como tema, semeando para colher. Eu quero te ensinar a você a servir a Deus, como está escrito na Bíblia Sagrada. Eu quero te ensinar a você fazer como está escrito na palavra de Deus. Não vou ministrar aqui, vou deixar isso bem claro, a teologia da prosperidade, não, porque eu também sou contra. Tem pessoas que ministram aí a teologia da prosperidade, que é para arrancar tudo que o povo tem e deixar as pessoas sem nada, como já vimos isso. Não preciso citar nomes e nada, mas vocês que são servos de Deus, vocês sabem disso. Mas vou ensinar exatamente a você ser abençoado. A você ser abençoada. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis 26. Gênesis 26, do 12 ao 14. Gênesis, capítulo 26, do 12 ao 14. Nós vamos... Eu separei de um estudo que eu fiz, que tinha mais ou menos uns 40, 50 versículos. Eu separei aqui apenas 8, para a gente estar vendo na Bíblia. Apenas 8. De uma imensidão que tem de ensinamento da palavra de Deus, eu separei 8. Então, livro de Gênesis 26, do 12 ao 14. E eu trouxe uma Bíblia aqui que é mais fácil de entender. Não é aquela que eu ministro sempre. É a Bíblia NVI. O que é a Bíblia NVI? É uma Bíblia que ela está mais traduzida. O significado é a mesma que você tem aí, mas tem coisa nessa Bíblia aí que você não entende. E a Bíblia NVI, ela fala como nós estamos falando aqui, entendendo um, entendendo o outro. Tá? Mas é a mesma coisa. 26, do 12 ao 14, diz assim a palavra de Deus. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. E o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Amém, gente? Pode sentar em nome de Jesus. Aqui é apenas o início de vários versículos que nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Bom, Isaque, ele fugiu da sua terra, lá da terra de Israel. Isaque, ele foi para a terra dos filisteus, chamado Gera ou Gerar. Mas naquela terra, amados, também estava seco. Naquela terra também tinha seca. Mas se Isaque, ele já saiu lá de Israel porque estava seco, ele fugiu da fome. Ora, ele foi para um deserto também, porque a terra dos filisteus também tinha fome. Mas Isaque tinha algo diferente. A Bíblia Sagrada diz que Isaque, ele chegou naquela terra e ele semeou. Isaque, ele plantou mesmo naquela terra seca. A Bíblia Sagrada nos relata que Isaque, ao plantar, a Bíblia nos relata que aquilo ali nasceu, frutificou, e quando Isaque foi colher, ele colheu 100 por 1. Ou seja,
ele plantou 1 litro, colheu um saco, ele plantou um saco, colheu um armazém, de tal maneira que a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo, que ele tinha posses, que ele tinha animais, e que ele tinha empregados, e os filisteus o invejavam, porque os filisteus estavam naquela terra há tanto tempo e nunca viu tanta fartura igual tinha naquele tempo. Não fartura para os filisteus, mas fartura para Isaac. Exatamente porque Isaac, ele tinha fé. Amém, gente? Exatamente porque Isaac, ele cria, ele acreditava. Isaac não saiu de lá da sua terra para ele chegar em outra terra e ser envergonhado. Ele não saiu da terra de fome para chegar em outro lugar e passar fome novamente. Ele saiu com a intenção dele plantar. É aí onde está a diferença, amados. Isaac, ele acreditava. Mas pastor, por que então o filisteu não plantou e colheu também? Há uma diferença daquele que serve a Deus e daqueles que não servem a Deus. Há uma grande diferença. Primeiro, Isaac, ele tinha fé para plantar, os filisteus não tinham. Isaac, ele acreditava em Deus. Os filisteus, eles eram incrédulos, eles não acreditavam em Deus. E aí está a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Porque aquela pessoa que serve a Deus, quando ele coloca um propósito no coração, ora a Deus e coloca diante do Senhor, Deus o honra. Eu quero te dizer que Deus, ele te honra quando você faz um propósito e coloca nas mãos de Deus, crendo que Deus vai abençoar, e Deus abençoa, porque Jesus disse que se você bater, as portas vão se abrir. Jesus Cristo disse que se você clamar, Ele vai te ouvir. Jesus Cristo disse que se aonde tiver um servo seu, crendo, Ele vai operar. Diga graças a Deus. Então Isaac chegou naquele lugar e ele fez a diferença, meu irmão. Eu quero que você venha ser abençoado através da ministração dessa palavra. Você é a diferença aonde você estiver, aonde você chegar, você é a diferença. Uma coisa nós temos que fazer, nós temos que plantar no reino dos céus. Se a gente plantar no reino dos céus, nós vamos colher. Isso eu vou plantar em oração, isso eu vou plantar ministrando a palavra de Deus, isso eu vou plantar como está escrito na Bíblia Sagrada, fazendo como Deus nos ensina, também com a minha semente, das minhas ofertas, do meu dízimo, eu vou plantar e eu vou colher, porque isso é a palavra de Deus. Amém, igreja? Você quer ver, se você não quiser abrir, ainda em Gênesis 28, do 20 ao 22. 28, do 20 ao 22. Diz assim: então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Eu estou no 29, perdão. Então Jacó fez um voto dizendo: Senhor Deus estiver comigo, se o Senhor Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo.
Meu amado, ele colocou um propósito diante de Deus. Nós sabemos que Jacó, ele fugiu da casa dos seus pais, que o pai de Jacó é Isaac, né? Nós sabemos que ele fugiu de lá porque o seu irmão queria matar. E nós sabemos que ele entrou num deserto para ir para casa dos seus tios. Nós sabemos que a ele chegar naquele deserto, ele estava sozinho. Nós sabemos que Isaac, ele chegou naquele deserto e ele não tinha o que dormir, e por o que nós vimos aqui nessa palavra, também ele não tinha o que comer, porque ele estava num deserto. Aí Isaac, ele pega ali um travesseiro, ele fez uma pedra de travesseiro, que está dizendo aqui. Aí Jacó, ele coloca aquela pedra debaixo da sua cabeça, e quando ele, de repente, ele vai dormir, Deus deu uma visão de anjo subindo e anjo descendo do céu, uma escada que subia até o céu, e os anjos desciam dali. Então ele fez um propósito ao Senhor, falou: Deus, se o Senhor me guardar nessa viagem, se o Senhor me trouxer de volta nessa viagem, e se o Senhor não deixar faltar o pão, se o Senhor não deixar faltar a roupa, o Senhor será meu Deus. E eu falo mais ainda, Senhor, de tudo quanto o Senhor me der nessa viagem, eu te darei o dízimo. Amados, nós vimos que Jacó, ele saiu daqui só com a roupa do corpo. Nós vimos que Jacó, ele saiu da casa do seu pai apenas com a sua roupa e mais nada. Nós vimos que ele não tinha grandes coisas ali. Nós vimos que ele não tinha, meus amados, mantimento. Porque ele fala aqui: se o Senhor me der alimentos, se o Senhor me der comida, e me der vestes, se o Senhor prover, tudo quanto o Senhor fizer comigo, eu vou retribuir. Diga graças a Deus. Eu quero que você entenda, amados, que se eu tenho o meu emprego hoje, foi Deus quem proveu. Se você tem o seu emprego, foi Deus que proveu. Pastor, eu não estou empregado ainda não. Deus vai abrir as portas para você, em nome de Jesus. Nós estamos orando aqui às quinta-feiras por pessoas desempregadas. Creia, acredite. Nós vamos orar, traga a sua carteira, nós vamos colocar as mãos, vamos orar, apresentar a Deus. Deus tem o poder de abrir porta, e as portas que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Satanás nenhum pode fechar as portas que Deus abre. E eu creio, eu acredito, eu já contemplei as bênçãos de Deus em todas as áreas da minha vida, inclusive porta de emprego que eu não teria condições, e Deus abriu para mim. E eu quero te dizer algo muito importante. Deus, ele continua sendo o mesmo Deus de Isaac, aonde Isaac plantou e colheu. Deus continua sendo o mesmo Deus de Jacó, aonde ele abençoou Jacó no meio do deserto, e Jacó retornou para a casa do seu pai, rico, milionário, e deu o dízimo de tudo quanto Deus tinha dado para ele. Eu quero te perguntar: você nasceu vestido? Você já nasceu com roupa? Mas você hoje está vestido. Você já nasceu grande? Não. Deus te deu crescimento e você nasceu perfeito. Diga graças a Deus. Você já nasceu empregado, trabalhando? Não. E você hoje tem um trabalho. Graças a Deus, você tem a sua casa, você tem o seu trabalho, você pode fazer planos, você pode fazer projetos, desde que, amados, os seus projetos, os seus planos esteja diante de Deus. Se você fazer o teu projeto, fazer um propósito diante de Deus, como Jacó ele fez, um propósito diante de Deus, Deus não nos deixou a faltar nada. Se você colocar a tua vida diante de Deus, se você fizer o propósito diante de Deus, se você consagrar tudo quanto você tem, ou tudo quanto você ganha, você consagrar a Deus, apresentar ao Senhor, Deus vai prover, Ele não vai deixar faltar nada. Sabe por que nós perecemos? Porque nós servimos a Deus por metade.
Sabe por que muitas pessoas perecem e não são abençoados e só vê os outros serem abençoados? Porque ele toma posse daquilo que não é dele. É do Senhor e nós tomamos posse daquilo que não é dele. Por isso que, no livro lá de Malaquias, aonde o Senhor nosso Deus nos ensina a dizimar e ofertar, primeiro ele diz assim, geralmente nós lemos do 3, do 10 em diante, mas lê antes para você ver o que é que Deus diz. Em que o homem me rouba? 2 pontos. Aí Deus responde, o homem me rouba nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sereis amaldiçoados. Vê se não está escrito. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele disse bem claro, dai a Deus o que é de Deus e dá para César o que é de César. O que é de Deus é de Deus. O que é seu é seu. E o que é que a Bíblia me ensina sobre isso? A Bíblia me relata, não somente em Malaquias, mas aqui como nós vimos também, Jacó afirmando a Deus que ele ia dizimar, nós vimos o dízimo, a palavra dízimo é uma palavra grega que significa 10. A nossa Bíblia é traduzida do grego, não é do hebraico, não é do grego, a nossa Bíblia sagrada. Então significa 10. O que significa isso? Se Deus ele é o mesmo, como está escrito em Hebreus 13:8, que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, o Deus que eu servia com fidelidade há 2000 anos, há 10.000 anos atrás, é o mesmo Deus que eu devo servir com fidelidade até hoje. O Deus que prometeu salvação a Abraão, a Isaac e a Jacó, e toda a família seria abençoada através do crente Abraão, é o mesmo Deus que nós servimos hoje e ele não envelhece. Amém, igreja? Deus, ele é o mesmo Deus ontem, ele é o mesmo Deus agora, que nós estamos aqui adorando o seu nome, ele é o mesmo Deus amanhã, ele é o mesmo Deus a depois da manhã. Deus, ele tem que ser o teu Deus, você dando risada, ou você chorando, você sendo, aleluia, abençoado, cabeça da multiplicação, ou se você não tiver bênção nenhuma, continue servindo o teu Deus, continue sendo fiel a Deus. Se eu estou empregado, Deus é Deus. Se eu estou desempregado, Deus continua sendo Deus. É o mesmo, querido. Vocês sabem que domingo passado eu tive um acidente de carro, tive cortes, tive pontos aqui na cabeça. Está vendo aqui até agora? Foi domingo passado. Quer dizer que porque eu tive um acidente, Deus não estava comigo? Deus continua sendo Deus. Ao contrário, eu devo agradecer a esse Deus, sabe por quê? Porque eu poderia não estar aqui hoje, eu poderia estar morto. Para quem viu as fotos lá do carro, eu poderia estar morto. Então, a Bíblia diz, em tudo dá graça. Em tudo dai. Eu quero que você entenda que não é por tudo que dai graça, é em tudo, não por tudo. Graças a Deus que eu bati o carro. Não, graças a Deus que o Senhor Jesus me livrou da morte. Ele me poupou da morte. Dai graça em tudo e não por tudo. Tá? Porque senão a pessoa vai dizer, olha, fulano está com câncer, graças a Deus, né, pastor? Está lá com um tumor maligno na cabeça, vai morrer. Não é dessa maneira, não. Dai graça em tudo e não por tudo. Temos que saber falar, dividir as coisas. Então eu dou graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus, que eu estou aqui falando do amor de Cristo,
falando do Deus que me livrou, falando do Deus que me libertou, falando do Deus que até hoje tem cuidado de mim, falando do Deus que até hoje tem cuidado de você, tem cuidado do teu lar, tem cuidado da tua família e não tem deixado faltar nada. Diga graças a Deus. Então nós vimos aqui que nesse momento, louvado seja o nome de Jesus. Nós vimos que Jacó, completamente ele se entrega ao Senhor. Sabe por quê, amados? Nós vamos chegar lá aqui na frente. Tem pessoas que ficam agarrado, tem pessoas que se pegam tanto em bens materiais que ele se torna maldição. Sim, pastor, sim. Por isso que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de toda maldição. Porque a pessoa, ele se solta em tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa ele faz. Mas quando fala, meu irmão, de fazer um sacrifício, que é aquilo que nós vamos tirar, aí vem um Satanás no coração. Vocês lembram lá de Ananias e Safira? Lá do livro de Atos? Ananias e Safira, louvado seja o nome de Deus, era um servo de Deus fiel. Era no tempo da igreja primitiva. O que é que os apóstolos faziam naquele tempo? Os apóstolos, ele arrecadava mantimentos, os apóstolos arrecadavam dinheiro para sustentar todo aquele povo que se convertiam, porque naquele tempo, o povo que se convertia, a maioria era expulso de casa, não tinha quem cuidasse, porque se converteu. Era expulso de casa e não tinha quem cuidasse. Então os apóstolos cuidavam daquele povo e se convertia, eles cuidavam das viúvas, eles cuidavam de uma área enorme. Então eles se reuniram ali e fizeram um propósito diante de Deus. Eu quero que você entenda isso. Que tudo quanto eles arrecadassem era para a obra de Deus. O que é que Ananias e Safira fizeram? Que era um casal, abençoados. Venderam uma fazenda, de várias fazendas que eles tinham, venderam uma. E aquela fazenda que eles venderam, eles pegaram e combinaram para dar só metade para a casa de Deus e não dar todo como tinham sido combinado diante de Deus, eles fizeram esse propósito. Está aqui no livro de Atos. E chega diante de Pedro, Ananias, reteu uma parte daquilo que não era dele, era de Deus. Chegou e falou, está aqui, a fazenda que eu vendi está aqui. Pedro chegou, olhou para ele, Deus já tinha revelado, falou, ô Ananias, por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Você não vendeu por esse tanto não. A fazenda foi vendida, foi por outro preço. Receba aí o que Deus tem para você. E Deus tocou na vida dele, ele caiu e morreu na hora. Na hora. Safira, sem saber de nada, chegou lá depois e falou, olha, aqui está metade do dinheiro. Aquilo que nós combinamos, está aqui o dinheiro da fazenda. Metade não, ela reteu a metade e deu só a outra parte. Pedro novamente fala, olha, vocês estão deixando Satanás entrar na vida de vocês e estão retendo aquilo que não pertence a vocês e pertence a Deus. Vou abrir um parênteses aqui. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus precisa. Por isso que a oferta e dízimo quem deixou foi Deus. Foi o nosso Senhor Jesus, não foi o diabo não, foi Deus. E ele deixou, sabe para quê? Para você dar e ele retribuir. Deus, ele retribui. Eu vou te mostrar aqui na frente. Aí Pedro chega e diz, olha, está aí teu marido morto, porque mentiu. Ele reteve a parte que não era dele, era do Senhor. Receba a tua parte também. Ela caiu também e morreu. E Pedro mandou enterrar os dois. Livro de Atos. Sabe por quê, amados? Porque nós devemos servir a Deus completamente. Eu estava trabalhando, eu era dizimante, eu não trabalho, mas a ajuda que eu tenho da igreja, eu sou dizimante, eu continuo sendo dizimante. Os irmãos que são diáconos aí sabem, de vez em quando tem um e o bico que eu faço lá fora também, que eu faço lá fora, vai para a obra de Deus também. Por quê? Porque não é meu, é de Deus. Eu sou conhecedor da palavra.
Eu quero que você entenda isso, que nós temos que servir a Deus, é completo, meu amado. Sabe por quê? Porque o amanhã não pertence a você, o amanhã pertence ao Senhor Jesus, não pertence a nós. Eu retenho hoje o que é de Deus, amanhã eu vou morrer, e aí, eu vou para onde? Pastor, quer dizer então, que se eu der o meu dízimo, corretamente eu tenho a salvação? Não, e sim. Vou te explicar por que não, e vou te explicar por que sim. Primeiro lugar, dízimo não traz salvação, porque se trouxesse salvação, não haveria inferno, todo seria dizimante e iria morar no reino dos céus. Eu quero que você entenda isso. E por que então pode perder a salvação se não devolver o dízimo da casa de Deus? Te explico já. Abre lá em 1 Coríntios 6, versículo 10. Primeira Coríntios 6, versículo 10. Livro de 1 Coríntios 6, versículo 10. Abra aí em 1 Coríntios. Louvado seja Deus. Grande é o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Todos acharam aí? Os que querem ver? Acharam? Louvado seja Deus. Eu quero que você acompanhe comigo. E os demais que eu tenho para ver aqui, eu quero que você acompanhe comigo. Versículo 10 de 1 Coríntios 6, 10, diz assim: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiro, ladrões herdarão o reino de Deus. Nem ladrões, nem trapaceiros e nem avarentos. Agora olhe para mim, vamos aqui a mensagem de Deus. O que é avareza? Por quê que dízimo não salva ninguém e ao mesmo tempo pode livrar a pessoa do inferno? Por quê? Por que você não dá o dízimo? É por avareza? Então está aqui, não entra no reino dos céus. Os avarentos não entram no reino do céu. O que é avareza, pastor? É a pessoa que tem o seu dinheiro, tem o seu salário, tem dinheiro para tudo, mas quando é para abrir mão para a obra de Deus, não tem. Lhe falta. E aí, é avarento, porque ele tem para comprar outras coisas, mas não tem para a obra de Deus. Se torna avarentos e, como diz a Bíblia Sagrada, trapaceiros, embora ninguém pode ser trapaceiro diante de Deus. Deus conhece o nosso coração antes que nós viemos abrir a boca, querido. Deus conhece a minha vida, Deus conhece a tua vida antes que você venha abrir a boca para nada. Nos estudos de terça-feira eu já contei. Um colega lá onde eu trabalhava, não vou citar nome não, se preocupe. Dia de feriado que não tinha almoço lá, todo mundo levava uma coisa para comer. Ele não levava um pacote de bolacha que custa R$2, ele não levava, mas comia dos outros. E tinha no pulso um relógio que custava R$2.000. Ele tinha coleção de relógio, mas não levava um biscoito. E tinha o seu carro bom, que significa avarento, miserável. Avareza significa ser miserável. O miserável não entra no reino de Deus. Por isso, aonde eu trabalhava lá também, uma mulher que ganhava muito bem, que morava aqui em Santana do Parnaíba, rica, chegou um dia e falou para mim, falou: pastor, eu estou indo numa igreja, e falou o nome da igreja, que eles falaram que se eu não der o dízimo, eu não tenho a salvação, eu vou para o inferno.
É verdade, pastor? O que é que você acha? Eu olhei para ela, falei, amada, igual estou ensinando aqui a vocês diante da palavra de Deus. Falei, amada, sim e não. Primeiro, por que você não dá o dízimo? Aí ela ficou sem saber o que falar, porque ganhava muito. Mora em Santana Parnaíba, era diretora de um setor lá, ganhava muito. Então, se eu ganho R$1.000, é muito fácil de eu tirar 100 e dar para a casa de Deus. Mas quando eu ganho 10, eu tenho que tirar R$1.000, aí já vem o diabo no coração, igual fez com Safira e com Ananias, para reter aquilo que é de Deus. Quer dizer, se é pouquinho, eu vou servir a Deus. Se é muito, já não pode, porque ali já vai me fazer falta. Aí Deus vai lá, tira o emprego, ele começa a passar necessidade. Aí vai chorar. Aí corre para a igreja, aí eu quero dar tudo, aí eu venho dar. É igual a pessoas que nunca, às vezes conhecem a palavra de Deus, fica 3, 4, 5 semanas sem vir na igreja. Quando a enfermidade pega que quer matar, aí chega correndo na igreja pedindo oração. Não é melhor servir a Deus antes de nada acontecer? Não é melhor servir ao Senhor, vir para os pés de Cristo Jesus, quando você está com saúde, formoso, para louvar, para adorar, precisa estar numa cama, precisa ir para um leito no hospital, para poder correr para a casa de Deus? Pois saiba que tem muita gente assim, que se domina cristão. Saiba que tem pessoas desse jeito, se domina cristão, quando na verdade Deus parece o seu empregado, só vai na casa de Deus quando Ele quer, no momento que Ele quer, na hora que Ele quer. Precisa primeiro Deus permitir que a enfermidade derrube, para ele estar lá no UTI, no leito, no hospital, para poder vir para a igreja. E não precisa isso, queridos. A palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus, ela é salvação, é vida eterna. A palavra de Deus nos ensina a viver no tempo bom e no tempo da escassez. Se você vive com Deus no tempo bom, no tempo da escassez, Deus não vai te desamparar. Aprenda a servir a Deus no tempo bom. Aprenda também que se você chegar na escassez, Deus não vai te desamparar, não. Deus entra com recurso, Deus entra com providência, Deus é o Senhor. Diga graças a Deus. Ele não deixa faltar, Deus é Deus de providência. Você viu que Isaac saiu da sua casa sem nada. Ele crendo que Deus ia prover, ele semeou, e Deus proveu, porque ele creu em Deus, ele tinha fé para semear. Amém, igreja? Nós temos que ter fé no coração, que nós vamos ser dizimante, ofertando a casa de Deus, e não vai faltar. Não deixe Satanás colocar no teu coração que vai faltar não, porque senão, você continua na miséria. Não tem rendimento, porque Deus é o Deus da multiplicação. Quando nós semeamos, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Se eu não semear nada, eu não vou colher nada, continua a mesma miséria. Eu estou te ensinando você a ser abençoado, de acordo com a palavra de Deus. Repito, não é teologia da prosperidade não, que eu também sou contra. Pessoas trapaceiras aí que querem tirar tudo do povo para eles ficarem de boa. Eu estou te ensinando você plantar e estou te ensinando você colher. Estou te ensinando é isso, querido. Estou te ensinando Deus abençoar. Porque quando Isaac ele creu e semeou, a palavra diz que Deus abençoou Isaac. Só dele semear, Deus já abençoou. Amém, igreja? Só dele semear, Deus já abençoou, porque ele tinha colocado no coração que ele ia, louvado seja o nome de Deus, abençoar. Eu pulei para cá, mas volta lá em Provérbios. Provérbio é depois de Salmos, é muito fácil, né? Depois de Salmos é Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24.
Se eu trago aqui o estudo completo que eu tinha disso aqui, nós ia ministrar aqui 4 horas, sem parar. Porque eu tenho um estudo sobre isso aqui. Seriam as 4 horas, viu? O 11:24 diz assim de Provérbios: há quem dê generosamente. Sua versão deve ser outra, mas é a mesma coisa. E vê aumentar suas riquezas. Se eu der generosamente, minhas riquezas vão aumentar. Outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. Como é que está na sua Bíblia aí, pastor Davi? Alguns há que espalham, e ainda ele acrescenta mais. E outros que retêm mais do que Jesus, mas é para a sua perda. É a mesma coisa. O espalhar que está falando aqui é você lançar a sua rede. É você entregar ao Senhor. E para que então eu estou retendo aquilo que não é meu? Para a minha própria perdição, está escrito aqui. Para a minha pobreza. Como eu ensinei no início, o dízimo não é para salvação, é para a obra de Deus. E por ser para a obra de Deus, quando você semeia, Deus te abençoa. Quando você semeia, Deus acrescenta, Deus multiplica. Eu já contei aqui os irmãos, isso é um testemunho que eu contei aos irmãos, que há uns anos atrás, eu estava tão endividado que eu falei, mas esse mês não dá para dizimar a casa de Deus. Fui lá primeiro, paguei as minhas dívidas. O mês que vem, eu vou dizimar. E se sobrar, eu vou até repor o que eu peguei de Deus. Olha os pensamentos do homem. Quando foi no mês seguinte, sabe o que aconteceu? Não dizimei novamente, porque tornou não sobrar. Não sobrou novamente. Aí eu fiquei injuriado. Eu falei, meu Deus, vou fazer diferente. Vou fazer diferente. No próximo, eu fiquei 2 meses sem dizimar. 2 meses. Aquilo me veio um peso nas costas que parece que eu estava com 10 mil quilos em cima de mim. Porque eu sabia que eu não estava sendo fiel com meu Deus. O mês seguinte, sabe o que eu fiz? O primeiro, Deus não é Deus de resto. Por isso que não tem que deixar sobrar. Resto não é para Deus. Por isso que Deus enviou aqui para te salvar. Foi o primogênito, foi o primeiro. Não foi o resto não. O primeiro e o único que ele tinha. Primogênito significa primeiro. No mês seguinte, eu não olhei as dívidas, eu fui lá. Dizimei a casa do meu Deus. Sabe o que aconteceu? Amados, eu realmente não sei o que aconteceu, mas a dívida que tinha ficado sempre acumulada para o outro mês seguinte, eu paguei, não fiquei devendo nada para ninguém e honrei o meu Deus com o meu dízimo e até hoje, graças a Deus, e nunca me faltou e nem vai faltar. Nós costumamos fazer, sabe o quê? É sempre o restinho para a casa de Deus. Eu vou para o shopping lá, deixa eu ir para lá, com minha mulher, com meus filhos. Vamos no Mac, vamos. Deixa eu ver aqui. Os troquinhos lá do Mac. Ah, sobrou aqui 60 centavos. Ah, lembrei, deixa aqui para a igreja. É o resto. Nós fazemos isso. Querido, nós fazemos isso, não separamos primeiro aquilo que é para a casa de Deus, para Deus conhecer o nosso coração que está tendo sincero, para Deus nos honrar. Hoje eu vou almoçar com minha esposa, com minha família. Vamos almoçar. Gastei no almoço lá no shopping, R$80. Mais uma vez, as moedinhas, pluco, no bolso, deixa aqui que é para a igreja. Meu Deus, sempre separamos o resto para Deus. E queremos ser o primeiro a levantar a mão, quando diz, ó, quem quer bênção aqui? Eu, pastor. Eu. Ué, você é o primeiro, mas sempre dá o último, dá o resto. Amados, aprendam a ser abençoados.
Oh, aprenda a honrar o teu Deus, que Deus vai te honrar. Jesus Cristo disse que se você der um copo de água fria a alguém, se você pregar um copo com água fria e der para alguém, se esse copo de água fria for no nome do Senhor Jesus, ele diz assim: de maneira nenhuma ficará sem galardão, somente um copo com água fria. Imagine se eu for fiel completamente com o meu Senhor. Imagine se eu for completamente com meu Deus em tudo. Não é apenas um copo com água fria, não. Eu vou te dar em nome de Jesus Cristo. Eu vou falar para você com toda seriedade. Eu, quando vou dizimar a casa de Deus, eu agradeço tanto que tem vezes que antes de dizimar eu já ajoelho ao meu Deus orando, agradecendo ao meu Deus, porque Deus me deu condições de eu dizimar. Se eu tenho dinheiro do dízimo, é porque eu tive salário. Eu agradeço ao meu Deus antes de você orar aqui para consagrar o dízimo. Eu já agradeço antes de joelho, antes de tudo, eu já agradeço ao meu Deus. Se eu tenho meu dízimo, é porque eu tenho um salário. E se eu tenho R$1.000 para dizimar, é porque eu estou ganhando 10. Glória a Deus por isso. E outra coisa que a Bíblia nos ensina é ofertar com alegria. Não é ficar triste porque vai pôr a mão no bolso, não. Ofertar com alegria, como fala lá em 2 Coríntios 6, do 9 em diante. É com alegria. Eu tenho que ter alegria quando eu estou na casa de Deus. Eu tenho que ter alegria quando eu estou louvando a meu Deus. Eu tenho que me alegrar quando a palavra vem de encontro à minha vida. Mas eu tenho que me alegrar também quando eu vou ofertar e quando eu vou dizimar a casa do meu Senhor. Amém, gente? Eu tenho que me alegrar em Deus. Eu tenho que me alegrar no meu Senhor Jesus Cristo. Veja como está escrito aqui em Provérbios, aonde nós lemos aqui em Provérbios 11, o 24, novamente. A quem dê generosamente, de coração, e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que devem dar. É para eu dar aquilo, mas eu estou retendo. E cai na pobreza. Aí o 25 diz assim ainda, ó: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha para isso. Isso aqui é para quem crê. Isaac, ele colheu numa terra que ninguém colhia, de tal maneira que invejaram a ele. Os filisteus ficaram com inveja de Isaac, porque ele tanto tempo ali, eles não colheram nada. Isaac, ele tinha fé, ele plantou e ele colheu aquilo que ele plantou. E colheu pouco, pastor? A Bíblia diz que ele plantou e colheu 100 por 1, 100. Ele tinha fé para isso. Eu quero que você tenha fé para servir a Deus em todas as coisas. Coloca o teu coração no altar de Deus. Coloca o teu coração diante do teu Senhor, do teu Salvador, do teu Redentor. Abre o teu coração para Jesus. Entrega completamente teus caminhos ao Senhor. Confia no Deus que você serve. E esse Deus que você serve, Ele tudo fará para te abençoar. Deus fará aquilo que você não pode fazer, querido. Glórias a Deus, aleluia. Segundas Crônicas 31, do 5 ao 6. Segundas Crônicas, está para trás. É depois de Reis. Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônica e Segunda Crônicas. Segundas Crônicas 31, o 5 e o 6. Glória a Deus. O 5 e o 6, Segundas Crônicas 31, 5 e 6. Olha como diz a palavra de Deus. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade
o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Olha só. Eles dizimaram de tudo quanto eles tinham. E está dizendo aqui o que eles tinham. De tudo quanto eles tinham, eles trouxeram o dízimo. E ele recebeu ordem de quem? Do rei Ezequias. Eles receberam a ordem do rei Ezequias que a casa de Deus precisava. A casa de Deus precisava daquilo. Eles receberam a ordem do rei que a casa de Deus estava precisando. Eles deram, louvado seja o nome de Deus, e trouxeram para a casa de Deus uma grande quantia. Israel, presta atenção aqui, olhe para mim. Alguém aqui conhece judeu? Levanta a mão. Algum judeu? Ninguém conhece? Você conhece, irmão? Mas ninguém conhece judeu. Eu já trabalhei para judeu. Trabalhei 2 anos para judeu. Eu nunca vi um judeu pobre. Você nunca viu aqui em São Paulo, que tem judeu, bastante judeus aqui, não existe judeu pobre. Sabe por quê? Porque eles são fiel a Deus com seu dízimo e com a sua oferta. Eles não retêm nada que é de Deus. Não tem judeu pobre, porque eles sabem que quando eles abençoam a casa de Deus, eles estão sendo abençoados. Eles não retêm o que é de Deus. Não tem pobre por isso. Não é que ele é melhor do que você e de que eu não. Não é por isso não. Porque tem aqueles judeus lá que até hoje não crê no Senhor Jesus. Eles estão lá no muro da lamentação, lamentando, clamando a Deus, para vir o Messias, para vir o enviado de Deus. Eles não crêem no Senhor Jesus não. Eles são abençoados porque eles não retêm aquilo que é de Deus. Eles abençoam e serão abençoados. Não existe, presta atenção se existe judeu pobre. Preste atenção, não existe. E o que é que o Senhor Jesus diz para nós? O que é que o Rei da Glória fala para nós? O que é que o nosso Senhor, Ele nos ensina a fazer? Deus nos ensina a você se entregar completamente o teu caminho a Deus, e Deus tudo Ele vai fazer. O que é que o Senhor Jesus nos ensina? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a tua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga graças a Deus. Aleluia. Busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro as coisas de cima. Se você buscar primeiro as coisas do alto, as coisas que vêm de Deus, querido, Deus não vai deixar você ter falta nenhuma em nada. Deus é Deus de provisão. Deus provê, queridos. Amém, igreja? É dessa maneira que o Senhor nosso Deus nos ensina. É dessa maneira que a palavra de Deus nos ensina para mim ser abençoado, para vocês serem abençoados. E voltando lá onde eu já mencionei aqui, aonde Deus diz: em que me roubará o homem? Em Malaquias 3, me roubará nos dízimos e nas ofertas, com maldição sereis maldiçoados. Trazei todo o dízimo à casa dos tesouros e assim fazei prova de mim. Como é que eu posso fazer prova de Deus amanhã, se eu não estou servindo a Deus hoje com fidelidade? Como que eu posso clamar a Deus por uma bênção, sendo que eu próprio sei que eu estou retendo aquilo que é de Deus? O Senhor Jesus foi questionado, quer dizer que você e seus apóstolos não pagam imposto, não é? Aqui é César quem cobra. Jesus disse: ô Pedro, vai lá pescar um peixe. Pesca lá, Pedro. Pedro chegou lá, visgou um peixe. Visga 2, Pedro. Visgou 2 peixes. Chega aqui, partiu. Essa aqui que é a cara da moeda que vocês cobram imposto aqui, é essa.
toma aqui essa. E esse aqui, Pedro, que está no outro peixe, é para você pagar o seu imposto. Dá para César o que é de César e dá para Deus o que é de Deus. Deus é Deus de providência, queridos. Ele não falou que não ia pagar, não. Jesus Cristo só falou, vai pescar. Lance a rede. O que é que Deus tem nos ensinado, meu amado? Meus irmãos, lança a rede. É a obra de Deus. Você está servindo a Deus, não é o pastor. Você está servindo a Deus, não é o irmão. Ah, se o irmão não for hoje, eu não vou. Se o fulano não for hoje, eu não vou. Se ele for para o inferno, você vai também? Não. A salvação, ela é individual. Servir a Deus é de todo o coração, querido. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Não olhe para trás não, olha para frente. O teu rumo é na frente. Não olhe para a direita e não olhe para a esquerda não. O teu alvo é o Senhor Jesus. Não olhe para o outro que está fraco. Ore por aquele que está fraco. Ore por aqueles que não vêm. Ore. Ore por aquelas pessoas que não vieram. Você não sabe o que aconteceu. Ore por a vida deles. Louvado seja o nome de Jesus. Ore por eles, meu querido. Mas não vá naqueles que se afastou, naqueles que caiu, naquele que está fraco. Olha para Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da fé. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai te sustentar. Deus vai sustentar a sua igreja. Quando a igreja se esforçar, estiver na presença de Deus, Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai te sustentar. Tudo quanto você fizer, aleluia, na obra de Deus, haverá uma recompensa de Deus para a tua vida. Diga amém, diga graças a Deus, aleluia. Haverá recompensa para você, querido. Jesus Cristo também confirma isso, Mateus 23, 23. Jesus confirma. Mateus 23, 23. Todos acharam? Mateus 23, 23. Amém, gente? Glórias a Jesus. Olha como Jesus confirma aqui. Veja só o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo amado. Olha só. Ai de vós, mestre da lei e fariseus, hipócritas, disse Jesus. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do coentro, mas têm negligenciados os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir as outras. Olha o que Jesus está falando. Ele fala do dízimo que eles estão tomando, a hortelã, o endro. Aí ele diz, vocês devem fazer esta, mas não devem omitir as outras, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está confirmando aqui, que eles devem dizimar, mas só não deve, aleluia, se afastar de Deus, só não deve se afastar dos caminhos do Senhor, deve guardar a palavra, deve ser fiel com Deus, em todas as coisas. Eles eram fiel no dízimo, mas não era fiel no amor e na misericórdia. Amém, igreja? Então, preste bem atenção. Deus não é banqueiro, não. Eu estou dando dízimo, já estou fazendo tudo. Não. Eu estou ofertando a casa de Deus, já está bom. Não, meu amado, o importante é a tua salvação. O importante é a salvação, é a vida eterna. O que Deus quer para você é a salvação, é a vida eterna, é o amor, é a misericórdia. Deus fala deles que dava o dízimo, fazia tudo, mas eles não tinham misericórdia. Ele não era fiel completamente. Olha o que diz a palavra de Deus no 23.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Negligência, os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas que já estão praticando, que é dizimar, mas não omitir as outras, que é misericórdia e fidelidade, amar a Deus acima de todas as coisas. Amém, queridos? Amar a Deus. Não pense que porque eu estou ensinando a palavra de Deus aqui, o mais importante que você deve fazer é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o Senhor Jesus. Ele nos amou primeiro, nós devemos ser o segundo, amar ao Senhor Jesus acima de nós, de todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Amém, queridos? É amar o Senhor Jesus. E ainda em Mateus, louvado seja o nome de Deus, Mateus 13, 23. Deixa eu ver o que diz Mateus 13, 23. Deixa eu voltar um pouco. 13, 23 de Mateus. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus 13, 23. Fala da semeadura. Olha o que diz, só o 23. Finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Aquele que entende a palavra de Deus, o que ouve a palavra de Deus, o que entende a palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus, ele vai colher 30, 60 e 100 por 1. O que entende a palavra de Deus. Amados, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, mas eu preciso entender a palavra de Deus. Porque talvez você tenha ouvido essa palavra muitas vezes, mas você não está entendendo o que Deus quer para a tua vida. Você tem que entender o propósito que Deus tem para a tua vida, queridos. Amém, igreja? Não coloque o teu coração em bens materiais. Eu estou ministrando a palavra de Deus, mas eu não estou ministrando a teologia da prosperidade. Não. Estou te ensinando você a ser abençoado. Você lembra dos apóstolos que falaram com Jesus? Os apóstolos falaram com o Senhor Jesus: Senhor, nós deixamos nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos para te servir. E o que ganharemos nisso? O Senhor Jesus diz: olha, ainda nesse tempo, vocês serão abençoados. Nesse tempo, serão abençoados aqui na terra. E no futuro, terão a vida eterna. Então, Deus tem bênção para mim aqui? Tem. Deus tem bênção para você aqui? Tem. Deus tem bênção de prosperidade? Tem também. Só não é para você colocar o teu coração no teu salário, no teu emprego, no teu carro importado, na tua mansão, porque o Senhor Jesus diz: aonde tiver a tua riqueza, ali está o teu coração. Se o teu coração estiver em Cristo, tua riqueza maior é o Senhor Jesus. Diga graças a Deus. A nossa riqueza maior é o Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é insubstituível. O Senhor Jesus, ele não tem substituição. Jesus é a riqueza maior para a tua vida, meu irmão. É a riqueza maior para mim, é a riqueza maior para você, é a riqueza maior para todos que crêem na palavra de Deus. O Senhor é a riqueza maior. Coloca o teu coração em Cristo. Coloca o teu coração no altar de Deus, na presença de Deus. Porque quando Jesus Cristo vier te buscar, aleluia, Jesus vai olhar para você. Jesus vai olhar para o teu coração. Jesus vai olhar para a tua vida. Quando Jesus vier te buscar, você vai subir louvando o nome de Deus para encontrar com Jesus Cristo lá nos ares. Quando Jesus vier te buscar, você vai subir cantando louvor ao nome do Senhor Jesus.
Lucas 6,38, só falta mais dois, Lucas e 1 Coríntios. Lucas 6,38. Passa para frente, abre em Lucas, capítulo 6, 38. Glórias a Deus. Grande é o nome de Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Como eu falei para os irmãos, o estudo que eu tinha em relação a isso aqui, era para ministrar umas 4 horas. Eu trouxe só alguns versículos. Lucas 6, 38 diz assim: e lhe será dado uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usares também será usada para medir a vocês. Como eu falei, a minha Bíblia é a NVI, é a que fala mais claro, mas a sua deve estar mais ou menos assim também. Dá e vos será dado. Ou seja, eu não estou ofertando a casa de Deus e dizimando para jogar a minha oferta e meu dízimo num buraco sem fim. Eu estou investindo na obra de Deus. Eu estou investindo no reino do céu. Eu estou investindo porque eu sei que o meu Deus vai me abençoar. Eu sei que o meu Deus, Ele vai, aleluia, abençoar a minha vida com todas as sortes que eu estiver precisando, que eu estiver necessitando. Deus irá abrir as comportas do céu e Deus vai te recompensar. Dai vos será dado. O que significa isso? É dando que se recebe. É dando que se recebe, queridos. É investindo que você vai receber. Por isso que o Senhor fala lá em relação àqueles homens que o Senhor deu 10 para um, deu 5 para outro. Ele chegou lá, granjeou os 10, foi para 20. Granjeou os 5, foi para 10. O outro chegou lá e falou: Senhor, eu peguei aqui esse dinheiro, eu sabia que o Senhor era um homem rígido, eu peguei e enterrei. Está aqui o seu dinheiro. Não aumentou nada, não multiplicou nada. Os outros sempre aumentou 100%. O que Jesus deu 10, ele multiplicou o dobro. O de 5 multiplicou o dobro. Jesus diz: olha, entra no gozo do teu Senhor. No pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. E aquele outro, sabe o que Jesus falou? Aquele que não multiplicou, Jesus diz: dá aqui, servo inútil. A tua parte será lá no lago de fogo. Porque tu não multiplicou nada, ou seja, tu não tinhas nada. E tudo quanto tu tem, eu vou pegar e dar para os outros. Para que ele venha crescer mais ainda. E você que não tinha nada, vai ficar também sem nada. Você lembra lá dos talentos? Lembra dos talentos? Foi dessa maneira que Jesus falou. Lembra do talento? Quem multiplicou, quem investiu, colheu. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Entra no gozo do teu Senhor, filho bom e fiel. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amado, esta palavra de Deus é para você aprender com o Senhor. Não é para aprender comigo não, que eu sou falho igual a você. É para você aprender com Deus. Desculpe, é para você aprender, aleluia, com a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Nós só somos um grande investidor na obra de Deus
quando nós usamos a nossa fé. Use a tua fé em nome de Jesus. Usa a tua fé em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado mais ainda em nome do Senhor Jesus. Não retenha aquilo que pertence ao Senhor. Quando a Bíblia fala de reter o que é de Deus, é até o louvor. Presta atenção. Tem pessoas que é do louvor, se encolhe, não quero louvar não. Está encolhido para lá, não vou louvar a Deus. E sabe louvar a Deus. Tem pessoas, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, que tem um dom para trabalhar na obra de Deus, fica encolhido, está se retendo, para quê? Ei, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você um instrumento dele. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Não se encolha não, abre o teu coração completamente, deixa Deus fazer a obra grandiosa na tua vida. Não se detenha, Deus quer te usar, Deus quer fazer de você um instrumento verdadeiro e precioso. Deus quer fazer de você um vaso de honra, um vaso novo. Só quem crê, diga amém. Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Se entrega completamente e deixa, porque os demais, quem vai fazer é o Senhor Jesus na tua obra. Diga graças a Deus. Só quem crê, levante a sua mão assim. Diga eu creio. Diga eu tomo posse da minha bênção através da palavra do meu Deus. Diga eu recebo a minha porção em nome de Jesus. Agora pode aplaudir a ele com alegria. Aplaude com alegria. Deus quer te abençoar. Se você tomou posse dessa palavra, você vai ser mais abençoado ainda. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Fique com essa palavra. Estou, louvado seja o nome de Deus, encerrando a minha parte. Mas que a palavra de Deus é uma semente. Ela está plantada no teu coração. A partir desse momento, é você com Deus. É você com o Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Deus.